quais são as principais características dele, né? Por que ele é tão eficiente, vamos dizer assim? Por que ele está ganhando tanto mercado? Por que as pessoas estão procurando tanto esse sistema, né? Então, você pode utilizar de alguns argumentos para fundamentar isso para o teu cliente, por exemplo, ou para você se autoafirmar na tua decisão de construção em sistema de painel monolítico, né? O que é, por exemplo? O EPS, ele não recebe fungos, ele não propaga fungos, o fungo não consegue atingir ele, e ele também é antibactericida. Então, ele não vai ter nem a propagação de fungo e também muito menos bactérias. Ele é extremamente vantajoso em termos econômicos, em termos de execução, de fases de execução, de velocidade construtiva, né, para a construção civil como um todo, porque ele é muito versátil, ele tem alta versatilidade, formatos, aplicações, né. Ele ele diminui muito também o consumo de energia dentro de uma construção. Por quê? Porque como a ideia construtiva, vamos dizer assim, final, no teu contexto, né, você vai ter uma construção onde o resultado final vai ser uma residência onde você vai ter uma temperatura interna mais estável. Então, essa temperatura externa vai fazer com que o teu ar-condicionado, se você ligar o teu ar-condicionado, por exemplo, para você gelar um ambiente em regiões quentes, ele vai chegar rapidamente a essa temperatura, ele vai estabilizar e não vai ficar chaveando, que a gente costuma dizer, né? Então, ele vai economizar energia dentro do teu contexto, dos acessórios para, vamos dizer assim, deixar essa temperatura agradável dentro do ambiente, beleza? Outra coisa, o sistema, por que ele é sustentável? Porque a gente sempre foca que o sistema é altamente sustentável. Porque ele é 100% reciclável. Então, o isopor você pode reciclar ele 100%, e além disso você tem as malhas, que também é tudo reciclável, né? É possível você reciclar 100% uma obra de painel monolítico. Uma outra questão interessante também é que você vai ter ambientes internos, né, mais corretos, mais seguros, em termos de, vamos dizer assim, de temperatura, né? Então você vai ter um ambiente mais com maior conforto térmico acústico e muito mais seguro, porque ele é altamente resistente. Por que mais seguro? O painel monolítico, ele é balístico, então ele tem uma alta resistência à prova de bala. Então, até com fuzis a gente já testou, ele é a prova de balas. Além disso, por exemplo, o impacto de alguma coisa nessa parede vai fazer com que essa parede suporte essa estrutura toda, ela não vai se fragmentar como em outros sistemas construtivos, né? Conforme outros sistemas construtivos. Então, ele tem uma alta resistência, tá? É muito seguro. É um material muito mais leve e muito mais fácil, de muito mais fácil manuseio, né? Porque ele é leve, ele é versátil, você consegue, com pouca mão de obra, ter uma alta produtividade. Você também tem um material com alta resistência mecânica. Lembrando daquele exemplo que eu passei sobre o painel monolítico, né? Então você tem alvenaria convencional, uma carga por metro linear, em média, de 7 toneladas por metro linear. No sistema de painel monolítico, você consegue atingir com painéis aí, hoje, no mercado, 32 toneladas, 34 toneladas por metro linear. Com a tecnologia de ponta, ele consegue chegar a mais de 70 toneladas. Então, só para vocês terem uma ideia, a quantidade que o sistema é resistente. Então, nós estamos falando um comparativo que, na alvenaria convencional hoje, um metro linear são 7 toneladas. Então, só para vocês terem uma ideia do tanto que esse mercado ainda está engateando no Brasil, o quanto que ele tem potencial, tá? E o que vai acontecer nos próximos anos, por exemplo, né? Você vai ter essas indústrias nacionais crescendo e melhorando cada vez mais seus produtos, né?
Então, você vai ter um painel sendo melhorado. Ele já é muito superior à alvenaria, né? Então, podemos dizer aí que, inicialmente, ele tem aí, no mínimo, 4, 5 vezes a resistência, podendo chegar a 10. Então, olha só que potencial todo de mercado. Uma outra coisa também, ele tem uma baixíssima absorção d'água, praticamente zero, né? Então você não tem problemas com umidade na sua casa, né, nessa construção que você for fazer com um sistema de painel monolítico. Ele proporciona um alto conforto térmico, acústico, como eu já falei, né? E ele também tem uma eficiência, só para vocês terem uma ideia, ele tem uma alta eficiência térmica. Tá? A capacidade do EPS é alta eficiência térmica de menos 50 a mais 85 de temperatura. Ele consegue resistir, ele consegue estabilizar. Então, para vocês terem uma ideia do potencial que isso significa, né? Então, a gente não tem essas temperaturas no Brasil, o painel já superatende, vamos dizer assim, você já consegue um resultado final muito acima de qualquer outro sistema, né? Então vamos lá, outras características interessantes. Então, como eu falei também, ele é um ótimo isolante acústico, ele tem uma resistência ao envelhecimento, então isso já foi estudado, já foi laudado, então ele tem uma alta resistência ao envelhecimento, ele não envelhece rapidamente, como outros materiais, vamos dizer assim, como a alvenaria, né? Então você tem uma alta resistência, você também tem uma alta resistência à compressão desse painel, um ótimo custo-benefício, porque ainda nos piores cenários ele vai se equivaler a um custo de alvenaria convencional, então nos piores cenários, tá? Então ele tende a ser mais barato, esse mais barato pode variar, claro, conforme o seu nível de personalização do projeto, mas ele nunca vai ser mais caro do que a alvenaria. Tá? Então você está falando de um sistema altamente tecnológico, eficiente, com custo, na pior das hipóteses, igual à alvenaria. Ele pode ser utilizado também em aterros, ele pode ser utilizado em ferrovias, estradas, tá? Pontes também, para deixar a estrutura mais leve, mais rígida. Eles também trabalham com EPS. Um maior exemplo que a gente tem hoje, por exemplo, do uso do EPS, né, no rodanel, que todos nós já conhecemos, todo mundo já ouviu falar, pelo menos uma vez, do rodanel, essa obra que foi feita em São Paulo e tudo mais, né? E ainda, se eu não me engano, tem algumas etapas sendo executadas, tá? Todas as passagens de níveis do rodanel foram feitas, essas elevações, tá? Os preenchimentos nas laterais das pontes elevadas, né? Foram preenchidas com EPS. Então você tem um EPS classe 7, é o Geofan, que é um EPS altamente resistente, considerado até uma pedra, né? E você consegue fazer o preenchimento disso e fazer a compactação em cima e passar o asfalto, ou seja, é um custo-benefício excepcional. Daí, fazendo esse mesmo raciocínio em cima desse produto, por exemplo, você vai construir uma residência onde tem um terreno com declive acentuado, você precisa resolver esse terreno, você pode usar perfeitamente esse sistema, você pode utilizar um produto desse, um T7 que vai te atender, você vai conseguir fazer o preenchimento desse local com menor carga, né, aliviando toda a estrutura, e em cima desse preenchimento você faz o seu radier. Aí do radier para cima você solta a sua construção. Então você tem possibilidades da solução construtiva, né, de uma forma mais barata, mais eficiente, mais rápida também na execução.